Pronto. A graça e a paz. Eu já vou começar a fazer a nossa apresentação de hoje aqui, deixar gravado. Quem vai assistir depois, assista. Hoje a gente vai falar de um tema bem facinho, então vai ser rapidinho, a gente vai passar por ele. É mais uma curiosidade do hebraico. A gente vai fazer vai falar sobre isso, tá? Nem vou entrar muito na parte teológica desse tema, a gente vai falar só mesmo sobre essa palavra hebraica e a sua conexão, né, com o nome bíblico. Lembrando, né, que toda língua no original, todo texto na língua original pode mudar todo o seu sentido. Isso vale para qualquer língua, hebraico, grego, latim, inglês. Qualquer texto que você lê ele no original é diferente do que ler esse texto traduzido. Enfim, é bem diferente. Para quem conhece aí outras línguas, sabe bem o que eu estou falando. Passando aqui, a gente vai falar sobre o texto de Eclesiastes 1:2. Sejam bem-vindos vocês aí. Vocês precisando falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente vai ler o texto hoje, falar do hebraico e da conexão dele com um nome que a gente nem imagina que está conectado. Que é o texto de Eclesiastes 1:2, e ele se conecta com um nome do Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Na minha Bíblia, se vocês quiserem ler, abrir o microfone aí e ler, tá? Vocês podem ler também. Eclesiastes 1:2. Eu vou ler a minha tradução, que ela é da King James atualizada. Então, ela é bem diferente, mas é bem valiosa para nós. King James atualizada, que diz o seguinte, Eclesiastes 1:2. Que grande ilusão, que grande inutilidade. Nada faz sentido, diz o sábio. Essa é a minha tradução. Em hebraico é Havel, Havalim, Amar, Kohelet. Havel, Havalim, Hakol, Havel. Parece que as palavras vão se repetindo aqui, né? Pois é, elas vão se repetindo mesmo. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a gente pode traduzir assim também. Esse é o nosso texto, e vocês já podem perceber aqui que a palavra hebraica revel, que é a raiz, revel, de vaidade, vaidade das vaidades, mas o que quer dizer mesmo a palavra vaidade para nós? É o que nós entendemos como pintura no rosto, maquiagem, uma roupa bonita. Como é que a gente vai entender essa vaidade aqui? Porque hoje em dia a vaidade ela está muito ligada ao que você veste, né? Ao que você passa no rosto, a maquiagem. Então, hoje em dia, é isso que as pessoas têm como vaidade. Mas o que no texto hebraico está falando de vaidade? O que é essa vaidade que está no texto hebraico? Então, a gente vai recorrer mais uma vez ao Lexo Strong, tá? E vaidade, então, no Strong, quer dizer respiração, ilusão, vazio, fugaz, algo que é fugaz, uma fraude, algo que é fútil, futilidade. Fala também sobre ídolos, uma mera respiração.
nada, inútil, vaidoso, em vão, vaidade, vaidade das vaidades, vapor, inútil. Então, essa palavra é usada, esses números aí, ó, ela é usada 5 vezes para respiração, 2 vezes como ilusão, 13 vezes como futilidade, e aí vai, né? A gente fazendo as pesquisas no dicionário. Então, a mesma palavra ela pode ter todos esses sentidos na Bíblia. E é também uma figura do que é evanescente, insubstancial, daquilo que você não toca, daquilo que é vaidade. Em Jeremias 10, 15, vai falar também que são como os ídolos. Vamos ler? Jeremias 10, 15. Jeremias, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Então, são inúteis, revelam, são vaidade, algo que é transitório, insatisfatório. Isso é vaidade. Isso é Eclesiastes 1, 2. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é fugaz, tudo é em vão, tudo é vapor, tudo é inútil. Como eu falei para vocês, deixa eu dar só um exemplo pequeno aqui para vocês. Eu tenho trabalhado com idosos. Deixa eu colocar a Carla aqui na nossa ligação. Eu tenho trabalhado com idosos. Pessoas idosas, eu digo assim, 93, seja bem-vinda, Carla. 93 anos, 96. Então, ultimamente, já tem 6 meses que eu tenho trabalhado com idosos. E eles estão ali no finzinho da vida, tomando muito remédio, alguns não conseguem andar, não conseguem muita coisa. E aí sim, esse versículo se encaixa muito bem. Tudo é inútil, tudo é vaidade. Tem um deles que eu ajudo ele na quarta-feira de manhã, e ele falou para mim: essa casa é minha, eu comprei, paguei, uma casa até grande, precisando de reforma, mas é uma casa grande. E ele disse: nunca me casei para não ter despesas, e ele está nessa casa sozinho, fazendo as suas necessidades numa fralda, e falou para mim que ganha o mínimo do mínimo. Ele ganha do governo, da sua aposentadoria, ele ganha $400. E ele está numa casa que vale muito dinheiro, mas ele não quer abrir mão da sua casa para ter o fim da vida com a saúde boa. Se ele vendesse sua casa, colocasse esse dinheiro em outro lugar, pagaria uma casa menor para viver, com o dinheiro ele poderia pagar outras coisas, mas parece que se apega tanto àquelas coisas, e ele está lá, dentro da sua casa, às vezes com necessidade. Ah, mas o americano sofre necessidade? Sofre. Eu trabalho aqui para idosos e 50% deles são pobres, pobres, de não ter o que passar a semana para comer. Com salame, pedacinho assim de salame na geladeira e uns pãozinhos lá esperando passar a semana. Tudo é vaidade. Trabalhou a vida toda, não soube administrar bem seu tempo, passou-se o tempo. E o tempo é transitório, gente, não vai voltar. Alguns deles falam assim: ah, eu vou ficar bem para voltar a dirigir. Eu penso, como que você vai voltar a dirigir? 96 anos? Passou-se o tempo. E as pessoas não percebem que o tempo está passando.
Vaidade das vaidades, né? Tudo é vaidade. Então, recapitulando, palavra vaidade, revela, respiração, ilusão, fraude, futilidade, mera respiração. Acabou-se o nosso ar, acabou a nossa vida. Então, tudo que é evanescente, insubstancial. E o nome de Abel, esse nome aqui que eu quero falar para vocês. A palavra traduzida aqui para vaidade, anotem aí, ó, ocorre 37 vezes só no livro de Eclesiastes e 33 vezes em todo o restante da Bíblia. Então, são quase 70 vezes que aparece e mais da metade, 37, só em Eclesiastes. E seu significado primário fala de respiração, vapor, né? Traduzida também em Tiago 4:4 como vapor. Vamos ler Tiago 4:4. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Tiago 4:4. Adúlteros, não estáis cientes de que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Será que é esse versículo? Não sei se é esse. Ah, deve ser 4:3. Ixi, tem que ver isso. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com motivação errada, simplesmente para bandejardes em vossos pecados. Eu tenho que conferir essa referência. Eu escrevi ali, mas... Isaías 57:13. Vamos ler esse texto, ver se está certo. Isaías... Jeremias está aqui. Isaías 57:13. Vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, né? O que que a gente está fazendo com o nosso tempo? 57:13. Ah, fala de ídolos, né? Quando clamares para que te livrem aqueles que estão junto de ti, que tua coleção de ídolos te salve. Entretanto, o vento, um revelo, né? O vento os arrebatará todos, um sopro os levará embora, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor herdará a terra, possuirá o meu santo monte. É a mesma palavra do nome de Abel, que está lá em Gênesis 4:2. O nome de Abel, traduzindo, vai dar sopro, vento, respiração ou vaidade. Pode ser traduzido também. Gênesis 4:2. É... É isso mesmo, 4:2. E passando o tempo, voltou a engravidar e dessa vez nasceu Revelo, nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Respiração. Respiração. Gênesis 4:2. Ou vaidade, ou fugacidade também. Esse é o nome de Abel. Seja bem-vindo aí vocês. Vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma colocação? Vocês sabiam que o nome de Abel é a mesma palavra hebraica de vaidade, tudo é vaidade? A gente está lá em Eclesiastes 1:2, tá? Eclesiastes 1:2. Conversem um pouco aí comigo. E a gente vai ser bem breve hoje, tá? Hoje o meu dia foi bem corrido e graças a Deus, né? Vaidade, ou sopro, respiração, vapor. Quando fala de vaidade, vaidade, como eu falei para vocês, não é a roupa, não é
o fazer a barba, né? Igual tem muitas doutrinas nas igrejas que tem que fazer a barba, não pode deixar a barba crescida. Isso porque rapar ali, a deixar por vaidade, eu sei lá. Então, não é bem isso, né? Vaidade é aquela nossa vida que passa rápido, né? Aquela nossa vida que a gente acha que vai dar, vai funcionar, e daí a pouco o tempo passa e a gente não aproveitou, né? Ou não fez o que deveria ter tido feito, né? Isso é a vaidade, é o vapor que passa. Vou esperar vocês aí fazer alguma colocação. Deixa eu ver o horário de hoje, eu não tenho outro. Ah, não sei, deixa eu pensar algum outro exemplo para vocês aqui dos meus velhinhos lá, mas eu acho que não tem. É mais esse mesmo, que está lá esperando a vida passar, né? Não trabalhou a vida toda para conquistar algo e esqueceu de si mesmo, né? Não casou, não teve filhos, e a vida passa, gente. A gente fazendo planos ou não fazendo planos, a vida vai passar. Nós precisamos nos entender. Conversando com a moça na semana passada, ela ela falou que não se sentia bem ao abraçar a sua mãe, porque a mãe dela não retornava o abraço como deveria, não abraçava de volta. Eu falei com ela, o único abraço que você tem dela é esse. E esse abraço vai te fazer falta. Esse abraço, não, ela não tem outro para te dar, ela não sabe abraçar. Então é esse abraço que vai te fazer falta, esse abraço que vai se esvair. Não somos eternos nessa terra. Somos como um vapor, né? Assim também, eu acho que um salmo fala sobre isso. Nós somos como um vapor que passa. O Salmo de Moisés fala passando de 70 anos, a enfada e canseira. E é mesmo, gente. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu estou praticamente na metade da vida aí com 40. E que Deus nos guarde. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem que eu volte atrás aqui para mostrar para vocês a palavra? A palavra é essa, ó. Vaidade, revelo. O mesmo nome de Abel, revelo. Passar mais uma aqui. A Bíblia sempre traz essas repetições, tá? Vaidade das vaidades, céu dos céus, cântico dos cânticos, ou canções das canções, santo dos santos, lamento das lamentações. No Novo Testamento nós temos em verdade, em verdade. O que significa isso? Isso significa uma valorização da palavra, uma importância, que na verdade, o grego, quando você abre o original, está escrito amém, amém, tá? Não tem na verdade lá. A tradução seria certa, amém, amém. Então, eles traduziram por na verdade, mas a palavra é amém, amém. Isso vem lá de Levítico. Para prestar atenção, isso é vaidade das vaidades, preste atenção, tudo é vaidade. Ney, pode falar. Quem quiser falar, gente, pode, fique à vontade. Só ligar o Shalom, microfone. shalom, Luciana. Boa noite. Me ouve? Sim, sim. A vaidade tem a ver com essa parte de dinheiro, porque eu conheço muita gente assim, soberba com dinheiro, entendeu?
não é que o dinheiro traz a soberba. Tem as pessoas que não têm muito dinheiro e não são tão soberbas, mas em compensação conheço ao extremo pessoas com muito dinheiro, porém também com muita, mas muita soberba. E essa vaidade teria a ver com essa parte também financeira? Ali, tem um ditado que diz o seguinte, que o poder, ele revela... Ai, como é que é o ditado? A oportunidade revela o ladrão, um negócio assim. E, na verdade, aquilo que a pessoa é, ele é. Ele é, com dinheiro, sem dinheiro. Eu conheço pessoas também que eu conheci sem dinheiro, que já eram soberbas e que agora têm dinheiro e que continuam soberbas. Eu acho que a soberba ela tem a ver com caráter, não tem a ver com dinheiro, não. O dinheiro ele não corrompe. O amor ao dinheiro corrompe, mas o dinheiro em si não corrompe. Vou contar um exemplo para vocês hoje. Eu fui ajudar uma senhora hoje. Ela mora na Flórida, ela tem uma casa aqui que ela vende de veraneio. E aí ela me chamou. O que ela tem costume de me pagar são US$ 180. E o que ela me paga para ir lá fazer o serviço. Cheguei lá, a casa tinha passado por uma reforma. Então o chão estava cheio de massa de rejunte, tinha pintado, aí tinha caído aquelas gotinhas de tinta no chão. Aí meu trabalho foi dobrado lá para arrumar a casa dela. E aí ela falou, e eu fui embora, ela tinha saído com a filha dela, que estava com dor de garganta, foi levar a menina no hospital, sei lá. E eu falei aí ela mandei mensagem, falei, tô indo embora, sua casa já tá limpa e o valor é o mesmo. E aí ela falou assim: "Ah, 120?" Falei: "OK". Mas na minha cabeça eu pensei, nunca mais eu volto lá. Porque além de estar pior o serviço lá, estava pior, e ela vem com. Ela sabe que é 180. E ela vem com história. Ah, eu esqueci, é 120? Ela só me ofereceu água. Fiquei lá o dia inteiro. Aí vim embora pensando, não volto lá. Cheguei em casa, fui mexer umas coisas aqui, encontrei um cheque dela do ano passado. Tirei a foto do cheque, que era o valor de 180. Falei assim: ah, por acaso encontrei o cheque aqui do ano passado, a limpeza era 180, né? Aí ela mandou a mensagem: eu estou te devendo alguma coisa ainda? Não tem jeito. Com uma pessoa dessa, você tem que deixar para lá. Não compensa fazer o que eu fiz por 120. Aí, o que que eu fiz? Hoje é meu dia de folga. Fui lá porque eu conheço ela já tem alguns anos. Não, eu não quero outra pessoa e indicar outra pessoa para ela. Não, vem você. Faz aí no seu tempo. É porque eu preciso muito. Eu vou deixar para lá. Não é questão de se tem dinheiro ou não tem. É uma pessoa que não tem. Eu não gosto de mexer com gente assim, soberbo. Isso aí é soberbo. Isso aí é. Eu vou dar um desperto. Como eu falei na igreja esses dias aí que eu preguei, crente não mente, né? Crente não mente, gente. Infelizmente, né? Infelizmente, é, essa vaidade, na verdade, essa vaidade aqui que a Bíblia diz, não é a vaidade que a gente tem, não. Fala mais da brevidade da vida, esse, essas pessoas de caráter ruim, de caráter ruim, com dinheiro, sem dinheiro, de qualquer jeito. A pessoa tem um caráter ruim, ela tem um caráter ruim.
E às vezes até crente. Até crente. Vocês pensam comigo aqui, juntinho comigo. Judas, andando, comendo com Jesus. Não é ouvindo falar de Jesus, não. Com Jesus. Com Jesus. E fez o que fez, deu um beijo em Jesus. É o caráter. O caráter. Isso aí é com dinheiro ou sem dinheiro. Com título, sem título. Às vezes com título. Mas essa vaidade que a Bíblia fala é mais da questão da brevidade da vida, né? De você colocar dinheiro aqui. É o que Jesus fala: não junteis tesouros na terra, onde a traça ferrugem consome, junta seus tesouros no céu. Na verdade, essa questão da gente trabalhar para conquistar, se a gente for somar mesmo o tempo que a gente perde fazendo tudo isso para conquistar, e a gente não tem limite. A Bíblia fala que não há limite para o homem. E a filosofia concorda com isso. Assim que a gente encontra uma meta, você põe uma meta. Eu quero sei lá, eu quero um carro, um Gol de 30 mil, tá bom, novo, 30 mil, comprar um Golzinho novo ali, 2017, 2018, tá bom. Daí a pouco, o primeiro defeito que aparece desse Gol, você fala, não, eu devia ter comprado no 2024, era só 10 mil, eu vou comprar um 2024. Daí a pouco você compra o Gol 2024. Mas aí, de repente, você fala, não, mas o carro é popular. Não tem vida, não, eu quero é um Toyota. Você vai indo. Aí, daqui a pouco, você tem tudo e pensa assim, agora, o que eu quero mais? Isso é o desejo da alma, não para. E isso é vaidade. Não para, não há limite para o desejo do homem, não há. Eu tenho um antigo patrão nosso que foi embora em 2019, ele viveu muitos anos aqui nos Estados Unidos, ele era patrão do meu marido, ele mora lá no Mato Grosso agora. Ele falou, Luciana, a gente estava indo para fazer a votação 2018, votação para presidente no Brasil, a gente foi para Boston votar. E aí ele estava com a gente no carro, ele falou, Luciana, eu eu tinha vontade de comprar 3 alqueires de terra. Quando eu pisei aqui, o meu plano, mas a minha mulher era comprar 3 alqueires de terra, fazer a nossa casa ir embora. Hoje eu tenho mais de 100 alqueires de terra e tá pouco. Eu quero é mais. Parece que não tem limite, eu tenho que parar com isso, eu tô ficando doido. E ele deu um basta. Um ano depois, ele falou: não, eu vou ter que dar um. Ele tinha uma empresa até grande aqui. Eu vou ter que dar um basta nisso e vou embora. Vou embora daqui. E foi. Mas ele falou: o meu plano era isso. Mas aí a gente vai e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer, e quer, e quer, e não para. E vai saúde embora, e vai tempo, e vai a vida embora. Isso é uma vaidade. Mas alguém podem consertar também aí, se vocês quiserem. Podem consertar o pensamento aí também, se vocês acharem que é assim ou que não é, tá? Vocês podem ficar à vontade. Vaidade. A nossa vida é um sopro. Eu vou ler a tradução que está a minha Bíblia aqui, só para vocês entenderem, que aqui eles colocaram bem, bem bacana a tradução. Eclesiastes, cadê você? Eclesiastes 1:2. A King James atualizada. Que grande ilusão, que grande inutilidade.
Nada faz sentido, diz o sábio. A tradução de vocês é diferente? Fala para mim aí, Eclesiastes 1:2. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Só abrir o microfone e ler. A minha tal, que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido. Esse aqui é o sentido do texto em hebraico. Professora Luciana. Sim, Carla. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A minha tá assim, inútil, inútil. Completamente sem significado. Nada importa. O que uma pessoa ganha de todo o seu trabalho executado debaixo do sol? É. Não é vaidade de orgulho, não é nada. É da inutilidade, às vezes, de perder tempo com muitas coisas que não fazem sentido. Obrigada, Carla. Madison, pode ler aí a sua versão, falar. Se tiverem outra versão também, vocês leiam, tá? Para a gente fazer um comparativo aqui. Tem que abrir o microfone se vocês quiserem falar. Levantou a mão sem querer? Nada faz sentido. Ilusão. Lê a segunda, a parte do meio, Carla, para nós. Ilusão. Vou até anotar ela aqui. É todo ou só o meio? Pode ler tudo que eu vou anotar no cantinho da minha Bíblia, que é a sua versão. Tá bom. Inútil, inútil. Inútil. Isso. Completamente sem significado. Nada importa. O que uma pessoa ganha de todo o seu trabalho executado debaixo do sol? É o que eu falei aqui agora. Vocês já viram aquelas pessoas... aquela meme de Instagram, mas é muito válido aqui para a gente identificar o que esse texto está falando. Tinha dois homens, colegas, que um foi para a cidade, o outro ficou no sítio. O que ficou no sítio viveu uma vida tranquila, ia pescar todo fim de tarde, e o outro foi para a cidade, trabalhou até o fim da vida, voltou para o sítio, foi pescar. Ele voltou e falou assim: agora sim, compadre, trabalhei a vida inteira para eu poder agora sentar aqui e pescar. O outro falou: mas eu estou aqui desde sempre, eu estou aqui pescando. Não faz sentido. É uma busca sem sentido. É. Vocês podem falar. Só abrir o microfone aí. Luciana, mas aí também entra num outro detalhe. Por exemplo, tudo é vaidade, mas a gente também tem que trabalhar. Por exemplo, a Sim. gente tem filhos, né? Tem contas de água, contas de luz, né? Eu acho assim, algumas vaidades de soberba, de questões assim. Mas o trabalho também é uma vaidade? Não. O sustento, Não. né? Sustento de uma família. Veja bem. Ano passado eu estava fazendo 60 horas semanais. 60 horas por semana, trabalhada, não é contando trabalhada, batendo cartãozinho, trabalhado. E me deu uma inflamação no corpo todo. Inflamou o corpo todinho. O meu corpo pediu para parar. Eu parei por 6 meses. Agora voltei a trabalhar, estou fazendo 30 horas por semana. Beleza. E aí eu tenho sábado e domingo para ficar com as minhas crianças, né? Que eles estudam semana inteira e eu chego entre 4 e 5 da tarde no meio da semana. Mas é um tempo muito pouquinho, né? Até 9 horas da noite ali que a gente dorme no máximo. E aí eu falei assim, vou separar o sábado. Então hoje eu tentei trabalhar, por quê? Para fazer aqui, ó, um pouquinho, né? Já não deu certo.
Eu fiquei me culpando o dia todo. Para que isso? Para que eu estou aqui? Eu não tenho necessidade de eu estar aqui. Porque já tem a meu serviço. O que eu estou fazendo aqui? Que eu fui tentar socorrer uma pessoa que, na verdade, nem merecia ser socorrida. E a vaidade entra aí. Até que ponto eu estou fazendo? Eu preciso, né? Eu preciso ir mais um pouquinho. Se Deus abrir a porta, né? Mas Deus quer também você trabalhar? Eu estou falando no sentido aqui. No Brasil eu estou mais tranquilo. Mas aqui, a turma que trabalha é 70, 80 horas semanais. Eu já trabalhei assim. Eu já trabalhei de 6 da manhã a 1 da manhã, sem parar. Semana toda. Não aguentava ver ninguém na minha frente. E o que fez com esse dinheiro, irmã Luciana? Então ficou rica. Não sobra nada. É um saquetel furado. Você não separa dia para ir na igreja. Estou falando por mim mesmo. A manter a sua... Eu até usei esse negócio desse trabalho, porque eu estou com o negócio do trabalho hoje aqui na minha cabeça. Mas pode ser outras coisas também. A gente pode usar aqui o exemplo de... Vou jogar para o ministério. Talvez eu nem queria jogar. Vou jogar para qualquer coisa. Tudo aquilo que você faz com exagero é ruim. Tudo que você faz com exagero, tudo. Comer açúcar com exagero é ruim, beber café com exagero é ruim, tomar água com exagero é ruim. Precisamos sustentar nossa família? Precisamos, mas nossos filhos precisam de nós. Sabe o que eu fiz depois que eu cheguei da bendita da mulher, que eu fui ajudar ela? Eu peguei minhas crianças, peguei mais 2 coleguinhas da minha filha, peguei o meu filho, né, 4 crianças, sentei no lago com eles, fiquei até agora, sentada assim, ó, olhando na água, eles brincar, que eu não sei nadar. Por quê? Fiquei com a consciência pesada de deixar eles de manhã sozinhos aqui, sendo que não tem necessidade, não fazia diferença nenhuma financeiramente. E eu tinha preparado essa palavra, e já tinha preparado essa palavra. Deus só me deu exemplo. Para que isso? Para quê? Era o dia de eu estar descansando, para renovar minhas forças para a semana toda, que eu trabalho de segunda a sexta. Não, lá vai caçar mais dinheiro. Vou usar o exemplo de Joabe, no ministério. Quando Joabe era o general e sobrinho de Davi, né? Vocês lembram? O general Joabe. Foi ele que, se você ler os textos lá, em Crônicas, em Reis, você vai perceber que foi ele que conquistou a cidade de Jerusalém. Eles não tinham Jerusalém como capital, né? E ele conquista essa cidade, Joabe. Mas a Bíblia deixa muito claro que Joabe era um bom general, conquistava coisas na batalha. E que Joabe também conquistou Jerusalém por causa de uma promessa que Davi fez. Quem conquistar Jerusalém será o capitão de todo o exército. Ele enche os olhos e vai fazer. Qual que é a nossa intenção na obra de Deus também? É vaidade? Qual que é o nosso objetivo de fazer o que estamos fazendo? É vaidade? E ele conquistou, e ele fez para seu próprio título, ele não fez para Deus, ele não estava trabalhando para Deus, ou trabalhando. Ele fez por quem é Joabe? Um homem de Deus? Não. O general do exército Davi estava sempre presente, sempre cumprindo ordens no exército de Deus, mas nunca trabalhou para Deus. Estava ali por causa do título. Trabalhava fortemente, treinava homens dia e noite,
Os homens dos 30, vocês já viram falar na Bíblia dos 30, os 30 melhores soldados do Davi? Dentre deles tem 3. O cara jogava a pedra, a lança, eu não lembro, no fio de cabelo e acertava. Esses homens estavam trabalhando para Deus? Ou estavam fazendo nomes para si mesmo? Qual que é a nossa intenção na igreja? Eu abro a igreja, fecho a igreja, limpo a igreja. O que eu quero? O que eu quero com isso? Esse muito trabalho. Qual que é a minha intenção com isso? Tudo exagerado é problema, né? Não estou fazendo apologia a ser preguiçoso, não. Que a Bíblia diz, né? Vamos aprender com a formiga, né? Então, trabalha de dia porque a noite vem. Pode falar. Pode A falar, Glória. paz, boa noite, a paz do Senhor a todos. Ei, pastora Luciana, eu me lembro aqui, a senhora falando, Jesus, ele, em uma das parábolas, ele falou sobre isso. Ele falou sobre aquele homem insensato que ele já tinha vários celeiros e Cheios. ele olhou cheios, né? E ele olhou para aqueles celeiros, interessante, né? Ali, porque ele está falando com ele mesmo. Ele parou e começou a olhar os celeiros cheios, né? E dizer, poxa, caramba, eu tenho vários celeiros, estão cheios, mas eu vou destruir todos. E eu quero fazer todos, né? Muito maior e ter muito mais, nas nossas palavras de hoje. E o Senhor Jesus chama ele de louco, louco, né? Ainda hoje eu pedirei a tua alma. E quando eu vi essa parábola um dia, eu meditando com o Senhor, eu pensei assim, pastora, que os celeiros eram de quem? Era daquele homem. Quem trabalhou? Aquele homem. Ele estava com ele mesmo, né? Alegre pelo trabalho, mas não estava satisfeito. E ele poderia destruir os celeiros e construir tudo novamente, querer fazer melhor? Poderia. Mas muitas vezes é muito melhor a gente ter razão no céu e perder a razão na terra. Porque ele poderia fazer aquilo, poderia, era dele, ele faz o que ele quer. Mas o Senhor Jesus falou, louco, eu ainda hoje peço a tua alma, porque você amontoa riquezas na terra e no céu. Então, eu vejo assim, pastor, o livro de Eclesiastes, se a gente for olhar aqui, não é tão pequeno, mas ele fala da vaidade material, ele fala da vaidade da sabedoria, ele fala da vaidade do trabalho excessivo, Tudo. como a senhora falou agora. Então, eu acho assim, e ele também, ele vai deixar ali claro, há um tempo para todas as coisas. E como a senhora falou, às vezes, na igreja, nós pegamos tantas coisas, né, para fazer e vira um ativismo. Você Sim. chega, você não tem nem tempo de falar assim, a parte do Senhor para os irmãos, você já entra correndo porque tem que pegar a guitarra, porque tem que pegar o microfone para o louvor, ou porque tem que ir para a portaria, e aí você deixa, né? Você acha que está fazendo, mas louco, ainda hoje eu pedirei sua alma. Então, eu acredito que em tudo, Você tem guardado para quem que é? para quem que é, né? Então, eu penso assim, muitas, Né? que adianta você ganhar o mundo todo e você perder a sua família? Hum? Como a senhora falou aí agora, pessoas que estão dependendo hoje, dentro da nossa casa. É um momento de reflexão, de uma palavra. Nós temos palavra para todos, mas não temos um abraço para um filho, não temos um abraço para uma mãe, como a senhora falou. O mundo hoje é tão ativista que até para você falar, não, você fala muito, não, vai logo no ponto. Eles É, não querem os detalhes, né? Então, é. assim, eu acredito, né, muito maravilhosa essa palavra, tá? Todas essas palavras que Deus tem colocado no seu coração para que a gente venha refletir que Ele está falando da ilusão do mundo. Tudo é transitório, né? Então, e o que nós estamos acumulando no céu? Meu Deus.
Porque é melhor você dormir com um pouco na sua mão, mas você ter um sono sossegado, do que você ter riquezas que não deixam você nem dormir, É, né, pastor? Então, assim, eu louvo ao Senhor, né, que essa meditação, né, que a senhora está trazendo para as nossas vidas, como mãe, como pais, como amigos, como servos do Senhor, como para o ministério, para os nossos amigos e também para o Ide do Senhor, porque breve Jesus está voltando. E o que nós temos lá no céu com ele? O que estamos fazendo para encher os celeiros do céu? Obrigada pela oportunidade, pastor. obrigada. Carla, depois, Ney, você fala se eu respondi você. Pode falar, Carla. Eu quero deixar só um versículo aqui em Tiago 4:13, que diz assim: Agora ouçam vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Adonai quiser que aconteça, viveremos para fazer isto ou aquilo. Contudo, agora, vocês se gloriam de sua arrogância, e toda vanglória é maligna. É esse versículo aí que a gente estava querendo lá no texto. Tudo é como uma neblina, né? É como um vento, é como uma vaidade. É isso aí. Temos que... Ney, responda aí se a gente conseguiu te responder. Respondeu sim, Luciano. A igreja que a gente trabalhava, que eu congregava, né, eu era diácono. Então, no dia que eu era responsável pela portaria, pela parte de servir, né, a igreja, eu estava na porta como um trabalho, né? Mas o dia que eu estava fora da minha escala de trabalho na igreja, eu gostava de sentar no meu cantinho com a minha família. Hoje, na igreja que eu estou, eu não faço nada, né? Não exerço nada dentro da igreja, até porque eu era de uma assembleia e fui para um batista, e é bem diferente, né? Então, estou mais aprendendo o jeito deles caminharem. E eu sempre tive esse medo de estar na igreja só para trabalhar, né? Fazer tudo, querer ser tudo dentro da igreja. Eu falava assim, eu faço isso e eu faço para Deus. Então, eu gostava do dia que eu estava trabalhando, servir como Sim. tinha, como exemplo, como eu aprendi. E o dia que eu não estava, eu sentava no meu cantinho, geralmente num canto mesmo, bem no canto da parede, botava minha família do lado e ficava ali participando do culto, que eu acho até melhor. Você aproveita bem mais Vocês já do que ficar no repararam canto. que... obrigado, Ney e Carla também. Glaucilene também. Vocês já repararam que se a gente for para a igreja, estou pensando aqui na sua situação, você mudou de igreja, mudou de ministério, beleza. E se a gente quiser ficar quietinho lá, dá a impressão que a gente não está servindo a Deus, sei se com vocês também. Dá a impressão que a gente não está servindo a Deus. E, na verdade, tá, porque você serve a Deus com a sua vida, cuidando bem, né? Com o seu sim, com o seu não seja não, tendo uma vida íntegra. Assim como diz o Santo Agostinho, pregue e, se for preciso, você usa suas palavras. A palavra é a última que entra na pregação. Sua pregação é com a vida, é com seu nome limpo, né? E, por último, a gente usa a palavra. E dá a impressão que a gente está na igreja, às vezes, está querendo ficar quieto, e dá a impressão que a gente será que eu estou servindo a Deus? Porque parece que esse ativismo entrou de um jeito no coração da igreja que nem que seja uma água para o pastor, a gente tem que dar, tem que ir lá levar, porque parece que a gente está faltando algo, né? Parece que é mais cultural, não sei. Eu sinto isso também. Eu sinto. Se eu estiver na igreja e não vou fazer nada aqui, eu vou, nossa, parece que não estou fazendo nada. E tem várias pessoas fazendo
Muita coisa. Cláudia, nosso tema é Eclesiastes 1:2. Quiser ler para nós a sua versão aí, a gente já está terminando também. Lê para nós a sua versão aí, que eu vou falar, a gente vai resumir. Se alguns dos irmãos também quiser resumir para a Cláudia aí o que a gente aprendeu hoje, vai ser bom. Pode ficar à vontade, faça um resumo aí do que a gente aprendeu hoje para a Cláudia, enquanto ela encontra aí Eclesiastes 1:2. Quero ver se vocês aprenderam aí, o que vocês aprenderam hoje. E a gente já está finalizando também. 5 minutinhos. Quem quiser fazer o resumo, pode fazer. Vou pegar a Bíblia aqui, que eu cheguei atrasada. Ah, Super. tá acabando. Fica à vontade. Faça um resumo aí, gente. O que vocês aprenderam hoje? A questão do sopro, né? A nossa vida é muito rápida, sobre a brevidade da vida e sobre, nesse tempo, servir a Deus e também, assim, procurar não preencher todo o nosso tempo com aquilo que às vezes vai tirar também o nosso tempo de adorar o Senhor, né? Eu vejo assim que o mundo está muito competitivo. Uhum. E às vezes essa cobrança, às vezes as redes sociais e outras coisas, né? Gera competitividade. E sempre a gente quer estar sempre melhor, buscando, correndo atrás. E como a professora Luciana falou, você adquire aquilo que você sonhou, e quando você adquire aquilo, você quer um melhor do que aquilo que você adquiriu. E isso sempre gera frustração, porque isso não vai preencher o nosso interior. Não Né? O preenche. que não preenche. Então, além desse vapor que passa, né? Essa vaidade, a nossa vida é muito breve. Então, enquanto a gente estiver aqui, trabalhar, mas também procurar ter essa busca no Senhor, ter um descanso também, né? Parar, a gente precisa parar um pouco. É. Eu trabalho 12 por 36 no hospital. E esse mês, passado agora de maio, eles me colocaram de 8 horas, porque uma colega saiu de férias. E eu senti no meu corpo físico, porque eu não estava acostumada com aquele horário. Eu tive uma dor, assim, lombar, né? Que eu precisei me afastar. Então, Uau. a questão aí do trabalho, né? Do correr atrás, tem que ter um equilíbrio, né? Nossa vida tem que ter equilíbrio. Sim. Eu passei essas dores aí, tentando ir além do que a gente pode. Ó, família, igreja, tudo equilibrado. Oração, equilíbrio, tudo de finanças equilibrado. Não é o que a gente ganha, na verdade, é o que a gente gasta. Eu posso estar ganhando 20 mil, e se eu gastar 19, me sobrou 1.000. Sobrou 1. E eu posso ganhar 5, gastar 2, sobrar 3, né? Então, é uma questão de tempo para as nossas crianças. O mundo está aí com a boca aberta, querendo tragar nossas crianças. Tenha tempo com eles, tá? Separe um tempo, separe mesmo, sem nada na mão. Vamos tomar um sorvete, vamos ali. Papai e mamãe vai dar agora atenção para vocês. É assim que vai. Pode ler, Cláudia. Eclesiastes 1:2, né? Uhum. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, a sua tá a vaidade, né? A nossa tá inútil, tudo é ilusão. Essa palavra vaidade aí é o mesmo nome de Abel, sopro. É o mesmo que está escrito em Tiago 4,13. Que as coisas do mundo são como a névoa que passa. Então, não está muito dizendo de maquiagem, unhas feitas. Eu acho que foi você, Cláudio, um dia que falou que a gente estava falando um dia sobre doutrina, e você falou assim, se você tiver com as suas unhas grandes e pintadas, lá na minha igreja não pregue.
E Agora, eu acho que até você prega, né, com o pastor que está aqui, mas uns pastores que eu já tive aqui, com a unha azul, não passava, não. com a unha azul não vai, não. Eu não estou tendo tempo nem de pintar a minha unha, meu Deus. Não vai. Então é isso, tá? A vaidade, quem dera se vaidade fosse a pintura, gente, eu andava sem nada, mas sem pintura mesmo. Mas não é. A vaidade está em querer o quê? O que que a gente quer? Qual que é a nossa intenção? Qual que é a nossa busca? Né? Por que que eu quero? Ah, eu quero um carro. Por que que eu quero esse carro? Por necessidade ou para que o outro veja que eu consegui melhor? E tem isso. Se a gente não se vigiar, não se policiar, a gente faz isso. A gente luta, peleja para que o outro veja. Isso aí eu já fui liberta em nome de Jesus há muito tempo dessas coisas. Mas se a gente não lutar, a gente luta para conquistar para o outro ver. Ah, que o outro veja que eu estou aqui agora, ó. Misericórdia. Eu fico correndo, meu Deus. Se aparecer oportunidade, eu fico, mas aí não tem outro, não tem que ser eu. Lá na igreja mesmo, eu peguei as aulas de teologia, né? Só isso. Faço a minha aula de teologia. Uma hora Deus pega nós também. Faço a aula de teologia, tal, ensino dentro da apostila, tal, e tchau. Por quê? O que que você ensina, Luciana? E eu procuro não ficar muito conversando demais com os alunos. Por quê? Porque não são ovelhas minhas. E se eles tiverem contato comigo, o mínimo que seja, você já imagina o que que eles vão falar comigo? Luciano, ó, problema. O que que eu faço? Eu não sou a pastora deles, eu nem sou pastora, né, na igreja. Eles têm pastor, que é o meu pastor Ezequiel. Procurem o pastor Ezequiel, é isso que eu falo para eles. Vocês já conversaram isso com o pastor Ezequiel? Pensa bem. Eu quero, sei lá, vou aconselhar alguém lá. E aí esse alguém vai e fala com o pastor, pastor, a irmã Luciana me aconselhou. Ah, como assim? Ela é professora, ela não é conselheira aqui da igreja? Aí vai eu caçando problema. Então, faça a sua função com excelência, mas faça só a sua, porque Deus distribuiu as cargas, né? Tem carga que não é sua, então não pegue, não, não tem problema. O irmão vai reclamar com você, mas depois ele vai reclamar com o pastor. Ele vai encontrar o pastor dele. Então, eu faço só a questão que teológica, eu resolvo com você. Outra coisa, eu não posso resolver. E pronto. E assim vai a vida. Então é isso, a gente falou disso. Vaidade, o nome de Abel, sopro, né? E Abel viveu bem pouco também, né? Seu irmão matou, então foi um sopro, foi muito rápido. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi bom ter vocês aqui comigo. E nos vemos no próximo sábado. E eu vejo qual tema que eu vou colocar lá. No meio de semana a gente coloca lá os temas, tá? Obrigada a todos vocês. Cláudia, pode falar. Eu entrei aqui, assim, meio que por acaso, né? Uhum. Terminei aqui as atividades agora, mas eu não sabia que estava tendo esse papo, assim, tão aberto, assim, tão legal. Ué, não, Aí nosso papo agora... aqui tá todo dia assim, é bom. Oi? Nosso papo todo sábado tá assim, muito bom. Eu vi você falar que estava muito bom, mas as cargas têm sido muitas, né? As vaidades. E Vai aí, eu não tinha parado ainda, mas agora, próximo sábado, eu vou estar colada ela aqui. tá indo. As vaidades, eu tô pegando as vaidades, carregando demais. Não, hoje também eu inventei de pegar uma cedo, mas aprendi uma É porque lição é muita também. coisa, né? Hoje eu já aprendi uma lição. Não pegue, que se Deus não está no negócio, o negócio não anda. É verdade, porque, É, assim, às vezes a gente
se ocupar demais com muita coisa, mas o que a gente vai prestar conta a Deus é somente do que Ele nos chamou para fazer. O que ele Então, não chamou? adianta querer fazer tudo e, no fim, não fazer nada, né? Porque quem tenta fazer muito, no fim, não acaba fazendo nada. Tem muito tempo já que eu parei de... Eu ajudo, né, trabalhando tudo, mas tem muito tempo que eu parei de olhar contas do meu marido, aluguel, prestação de carro. Não olho, não quero saber, não sei o dia que vence, não é responsabilidade minha, não é. O meu dinheiro, eu compro roupa para as crianças, sorvete, sobra um pouquinho, eu mando para o Brasil para resolver alguma coisa, mas não, o meu dinheiro não é hoje, né? Mas era. E eu ficava aqui, ó, com a minha cabeça quente. Aí eu parei um dia, falei assim, ué, peraí. Eu tô pegando carga que não é minha. Isso é função do meu marido. Ele tem que se haver com essas contas. Eu não. Eu ajudo muito bem. Ajudo. Mas a responsabilidade principal é dele. Isso também alivia as nossas cargas. Hoje em dia tem um monte de sofrimento psíquico na mulher que a mulher não consegue segurar. Isso é feito para o homem. Dê seus pulos e faça acontecer. A mulher vai te ajudar. Ajudadora. Ela anda do lado, não na frente, mas do lado. Isso alivia também muitas das nossas cargas. Ó, Deus abençoe vocês, então a gente vai continuar batendo papo aqui. Vejo vocês sábado que vem, tá? Obrigada a todos vocês, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, pastor. Fique com Deus. Amém.